Olá a todos, estamos reunidos aqui na presença de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Gostaria de compartilhar com vocês que nos assistem, vocês que estão nas suas casas, no seu trabalho, onde quer que vocês estejam, a palavra que Jesus nos deixa no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, onde ele nos diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim tenham paz. Nesse mundo, vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Também o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, nos diz uma palavra que muito tem circulado nos grupos de orações, inclusive. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica e com ações de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. O Senhor não está nos falando isso para simplesmente opor essa verdade a nós, mas porque Ele assim quer nos conceder a sua paz. A paz de Jesus, ela está muito acima de qualquer paz que pode ser nos dada por estabilidade física, de saúde ou emocional. A paz de Jesus, só Ele pode nos dar. E Ele quer nos dar essa paz. Quando nós percebemos isso, na verdade, nós devolvemos o controle de tudo a Deus. Assim como Paulo, antes de entregar a vida a Jesus, quando ele ainda perseguia a igreja de Jesus Cristo, ele precisou tombar do cavalo e perder a sua visão. Ali ele ficou sem enxergar por alguns dias. Da mesma forma, diante da situação que nos é imposta por um vírus invisível, é como se nós também não pudéssemos, nós lutamos contra algo que nós não podemos enxergar. E nunca foi tão importante num momento assim a paz que Jesus pode nos dar. Fosse lá no início de março, quando ainda nós vivíamos um momento de maior distanciamento social e aonde as coisas mais básicas e mais simples pareciam tão suficientes, seja agora, num momento onde a gente já, alguns voltando às suas atividades, grupo de risco que precisa voltar para o trabalho e que precisa se armar para se proteger de algo que não enxerga. Então, nunca foi tão importante a gente ter a paz de Deus no coração. Essa paz só Jesus pode dar. Um coração com essa paz, ele passa a produzir os frutos do Espírito. Quando a gente tem a paz que Jesus nos dá, a gente pode ver e viver o que essa comunidade vem vivendo. Pessoas que, com coração grato, têm ajudado através da BEM, têm ajudado com doações, têm ajudado nas suas contribuições, tão importante para manter a igreja, pelo qual, desde já, eu manifesto toda a gratidão por esses doadores, por esses dizimistas, afinal, foi para isso que Jesus nos chamou. Mas, voltando, então, quando Paulo também, de novo, nos escreve, lá em Romanos, capítulo 5, versículo 1, ele nos ensina que essa paz só vem de Jesus. Passo a ler. Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Até a paz, que é o que a gente mais precisa nesse momento, a paz que vem de Deus, ela é graça de Deus. Ela vem por graça através de Jesus Cristo. Assim, nesse momento triste que a gente vive, nós podemos ter de novo a oportunidade, e creio que Deus está nos falando, para nós termos conseguirmos reconhecer a nossa fragilidade
e a necessidade que nós temos dele. A paz vem da dependência que nós temos em Cristo. E como é importante, nesse momento, a gente poder reconhecer que o Senhor está no controle de tudo, que Ele está cuidando, que Ele vem agindo através de irmãos, que Ele vem capacitando pessoas, que Ele vem tocando e quebrantando corações, para que as pessoas, as vítimas maiores nesse momento, que já sofrem com desemprego, que já sofrem com falta de alimentos, que a gente pode estar tendo produzido no nosso coração essa vontade de servir. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Então, eu gostaria de estar orando e agradecendo também a todos vocês e também agradecendo a toda a equipe que vem proporcionando essa ferramenta de culto. Isso poderia ter acontecido num outro momento, num outro cenário, onde talvez nós não tivéssemos nem tamanha tecnologia e principalmente os recursos humanos que têm sido tão essenciais para que esses cultos possam estar chegando na casa de vocês. Então, sou grata a toda a equipe. Gostaria de orar também pela palavra que vai ser pregada, que vai estar sendo trazida agora, que o Senhor possa estar preparando o nosso coração e também falando através do pastor. Querido Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado por nós, Senhor. Obrigada, Senhor, porque uma vez que nós entregamos, devolvemos a Ti o controle da nossa vida, Senhor, Tu nos concedes a Tua paz, Senhor, que é o que mais nós precisamos nesse momento, Senhor. A paz que nenhuma estabilidade emocional, física ou financeira pode dar. É a paz que vem de Ti. E é essa que nós mais precisamos, Senhor, e que Tu nos concede pela Tua graça. Fala também, Senhor, ao coração de cada um agora, através da pregação do pastor, Senhor, que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa estar falando através dele. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Já posso sentir que Jesus está aqui, o amor que enche os corações, gerando muita fé, alegria e a paz que vem do altar de Deus. Já posso sentir que Jesus está aqui, o amor que enche os corações, gerando muita fé, alegria e a paz que vem do altar de Deus. Muitos milagres aqui vão acontecer, pois a presença de Deus vai fluir, livrando os oprimidos, levantando os caídos. Jesus está aqui. Jesus está aqui, a sua paz
Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você nesse dia. É muito bom tê-lo conosco, celebrando esse culto ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Deus maravilhoso que nos ama, que nos acolhe e que nos envia e nos coloca em missão. No dia de hoje, eu gostaria de te perguntar ou te fazer lembrar algum momento da tua vida em que tu foste socorrido por alguém em algum momento difícil. Por exemplo, em alguma circunstância em que precisasse de ajuda porque o teu carro estragou na estrada e não tinha celular, contato de alguém, e você precisava, a única saída era que alguém parasse para te socorrer. Já aconteceu isso contigo? Socorro em momento de dificuldade. Esse caso específico aconteceu comigo e com a Isabela quando ela era bem pequena, e a noite vinha chegando e a gente ia ficando angustiado porque ninguém parava para nos socorrer e para nos ajudar, até que um homem parou e nos ajudou naquele momento em que o carro não podia mais ir sozinho. Alguém já te ajudou num momento de dificuldade financeira, em que o socorro chegou na hora certa, no momento certo? Ou quem sabe foi um momento de aflição, porque você precisava de ajuda para levar alguém para o hospital, ao médico, e de repente alguém te socorreu? Ou quem sabe foi num momento de grande tristeza, em que alguém chegou no momento da tribulação com uma palavra, com ajuda, e foi oportuno aquele socorro para a tua vida. Ou quem sabe foi um momento de dificuldade nos relacionamentos e que alguém te socorreu no momento ímpar da tua história. Talvez tenha acontecido com quase todo mundo aqui um momento como este, em que alguém nos socorreu. Como que tu te sentiste com relação àquela pessoa que te socorreu? Eu posso dizer das minhas experiências que eu fiquei extremamente grato. E já ouvi relatos de pessoas dizendo, ao contarem essas histórias, dizendo: você foi um anjo que Deus colocou na minha vida, né? Você foi a resposta de Deus para as minhas orações. E a reação de quem é socorrido é gratidão e, de alguma maneira, um senso até de ficar em dívida com aquela pessoa que te ajudou. E um outro sentimento que brota, ou que deveria brotar em nossos corações, é um impulso para poder fazer o mesmo por outras pessoas, porque aquilo que aconteceu contigo foi muito importante. Então tu dizes: sempre que eu puder, eu também vou socorrer os outros, porque eu sei da importância disso na minha vida. Temos conversado sobre isso nesses últimos cultos. Fomos e somos abençoados por conhecer a Deus, por fazer parte do seu povo, por pertencer à sua igreja, por sermos seus discípulos. Nós somos extremamente abençoados com vida, com salvação, com possibilidade de comunhão. E porque nós somos abençoados com tudo isso, nós somos chamados e impulsionados a também abençoar. Nós fomos levantados por Deus, por isso ajudamos a levantar. Nós ganhamos a possibilidade de falar com Deus e por isso nós oramos a Ele e clamamos e colocamos as coisas diante dEle. E nós fomos e somos sustentados diariamente por Sua graça e por Sua provisão. Por isso tudo que temos, nós colocamos à disposição para que outros sejam sustentados. E o Senhor enviou o Seu Espírito Santo para nos capacitar, para que sejamos suas testemunhas. A respeito de todas essas coisas nós já ouvimos nesses últimos cultos. E hoje eu quero te convidar a olharmos novamente para a igreja de Atos dos Apóstolos e percebemos que nós fomos socorridos para socorrer. O Senhor nos alcançou e nos socorreu, para que nós possamos também socorrer todos aqueles que o Senhor colocar em nosso caminho.
Antes de lermos o texto de Atos capítulo 5, versículos 12 e seguintes, nestes dias de quarentena, nós, quem sabe muitos têm tido oportunidade de assistir filmes, séries, enfim, e nós como família, esses dias atrás assistimos um filme chamado Vendedor de Sonhos, baseado num livro do Augusto Cury, e o personagem principal, ou um dos personagens principais, ele é um psicólogo renomado que ajudou muitas e muitas pessoas nas suas crises, e que de repente ele decide se jogar do alto de um prédio para tirar a sua própria vida, porque ele percebera que mesmo tendo ajudado tantas pessoas na sua própria casa, ele não estava conseguindo lidar direito com o casamento e especialmente com o seu próprio filho. Então ele decide que não vale mais a pena viver, e ali ele é socorrido por alguém naquele instante e desiste disso, e essa pessoa que o socorre o ajuda a enxergar, a olhar melhor para a realidade da sua vida, e a partir dali ele ganha também a chance de socorrer outra pessoa. Não vou contar o final do filme, senão vai perder a graça e você vai querer assistir. O Vendedor de Sonhos, alguém que foi socorrido, que se dispõe a socorrer. Vejamos o que diz Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, versículos 12 e seguintes. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Dos demais, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Em número cada vez maior, homens e mulheres criam no Senhor e lhes eram acrescentados, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas, para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Afluíam também multidões das cidades próximas a Jerusalém, trazendo seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Então o sumo sacerdote e todos os seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Por isso mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Mas durante a noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, levou-os para fora e disse: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. O que nós temos aqui, mais uma vez, claro, é que esses discípulos, os apóstolos e aqueles que tiveram a oportunidade de conhecer a Jesus, eles compreenderam verdadeiramente o que significou essa salvação que eles experimentaram na sua vida. Era algo que não os permitiu viver mais da mesma forma que viviam. Eles se deram conta de que o Senhor tinha vindo ao seu encontro. O Senhor conhecia as suas incapacidades e impossibilidades. O Senhor conhecia suas histórias e suas vidas, e ainda assim os tomou pela mão e os chamou para andar com Ele. E esse Senhor não só os chamou para andar com Ele, como morreu por eles, deu sua vida por eles, e serviu a eles. E agora eles tinham a oportunidade de fazer o mesmo com sua vida. Dar a sua vida pelos outros e para os outros. Pessoas que experimentam o socorro, a libertação e a salvação de Deus. Pessoas que se entenderam incapazes de salvar a si mesmos, incapazes de fazer alguma coisa para que Deus as amasse mais. Elas entenderam que elas não precisavam mais viver para si mesmas e nem lutando e buscando reconhecimento da parte de Deus. Elas eram amadas e aceitas através de Jesus Cristo, por aquilo que o próprio Deus havia feito por elas, simplesmente porque eram criaturas amadas, mas em Jesus Cristo se tornaram seus filhos. E agora, como seus discípulos que querem levar essa mensagem adiante, eles socorrem os outros a todo instante, em todo tempo, sempre que podiam,
para a glória de Deus. Ser discípulo de Jesus é compreender que nós fomos alcançados, socorridos do nosso pecado, da nossa maneira vazia de viver, ou quem sabe do nosso próprio orgulho, e fomos trazidos para junto do Pai e feitos novas criaturas, para que agora, usados por Ele, capacitados por Ele, possamos alcançar aqueles que ainda não sabem dessa verdade ou que têm necessidade de serem socorridos. E aí o primeiro ponto que eu destaco desse texto e que fica muito claro é que são muitas as pessoas que precisam de socorro. Nós vemos isso já no ministério de Jesus, nos evangelhos, que pessoas vinham de longe em busca de cura para suas vidas. Elas vinham de longe em busca de libertação para si ou para um familiar. Elas caminhavam longos quilômetros e trajetos a fim de ouvir algo que fizesse sentido para suas vidas. Elas eram como ovelhas sem pastor, assim diz os evangelhos. E aqui nesse texto diz que os apóstolos, que os discípulos que se reuniam de casa em casa, mas também no templo em Jerusalém, ainda enquanto isso foi possível, enquanto ele existiu, as pessoas sofridas, as pessoas com suas lutas e dificuldades, assim como foram trazidas até Jesus, agora eram trazidas até os discípulos. Porque elas estavam desesperadas em busca de algo, em busca de uma cura, em busca de um milagre, ou simplesmente em busca de saber que para eles havia esperança. O texto diz que as pessoas eram trazidas e colocadas nas ruas em macas, e eram pessoas que tinham os mais variados problemas possíveis. Ele fala aqui mais uma vez de pessoas que eram atormentadas pelo inimigo e que viviam oprimidas, pessoas que tinham enfermidades físicas, emocionais, espirituais. Todas essas pessoas agora buscavam por uma resposta para suas vidas, e elas encontraram nos discípulos a mesma resposta que elas encontravam em Jesus. São muitas as pessoas ao nosso redor que sofrem e esperam que alguém possa lhe socorrer na sua dificuldade. E nós, discípulos do Senhor, todo aquele que crê no Senhor, ele precisa estar atento para perceber que são muitas as mazelas, são muitas as lutas, as dificuldades que as pessoas ao nosso redor estão enfrentando. E se nós como igreja, nesse momento, eu e você que está aí na sua casa, você que está ouvindo essa mensagem, se você se considera um discípulo do Senhor, esse é o momento de se deixar usar pelo Senhor para trazer cura, restauração, trazer a essas pessoas que agora sofrem um sentimento de que há esperança no Senhor. O texto diz que muitas pessoas, vendo o que os discípulos faziam, o que o Senhor fazia através dos discípulos e ouvindo aquilo que eles falavam, muitas ainda não se juntavam a elas ainda não conseguiam entregar suas vidas, mas também o texto diz que eram muitas as pessoas que chegavam a crer, mas aquelas que não tomavam uma decisão por Cristo, por causa da posição dos apóstolos e discípulos, de se importar com aqueles que sofriam e de buscar fazer algo por elas, o texto diz que o povo tinha os discípulos em alta conta. Os discípulos eram respeitados, eles contavam com a simpatia do povo. A igreja do Senhor, ela precisa, no mínimo, contar com a simpatia das pessoas que estão vendo o que Deus está fazendo. Segundo lugar, que nós precisamos olhar para esse texto é que Deus opera milagres e sinais. E assim, o livro de Atos dos Apóstolos, na verdade, muitos já disseram, deveria ser chamado Atos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo de Deus foi operando maravilhas, milagres, sinais, e eu e você
precisamos continuar crendo que Deus tem o mesmo poder e que Ele opera ainda hoje milagres e maravilhas na minha vida, na tua vida, e por isso nós continuamos orando, e por isso nós continuamos confiando, e por isso nós continuamos caminhando, porque o Senhor prometeu que à medida que os seus discípulos fossem evangelizando, e fossem ajudando aquelas pessoas, ensinando as pessoas a caminhar com Cristo, Ele os acompanharia também com sinais, com maravilhas, e faria com que muitas pessoas experimentassem desse poder do Senhor. É óbvio que não foram curadas todas as pessoas que existiam naquele tempo, também naquela cidade. O texto diz que aquelas que tinham sido trazidas até ali, todas foram curadas, mas nós sabemos que nós ainda não vivemos a plenitude dos tempos que virá com a volta de Jesus. Lembramos nesta semana que passou da ascensão, que Jesus foi levado aos céus e a palavra diz que Ele vai voltar, e nós esperamos por isso a sua volta, mas enquanto Ele não voltar, nós ainda enfrentaremos morte, dor, luto, sofrimento. Haverá um tempo em que isso não mais existirá, e é promessa de Deus. Enquanto essas coisas estiverem aqui neste mundo, enquanto pessoas estiverem sofrendo, nós precisamos crer que o mesmo Deus que agiu na igreja primitiva é o Deus que age hoje e que quer nos usar como instrumentos de bênção, de milagre, de esperança na vida de muitas e muitas pessoas. Terceiro ponto: socorrer alguém é urgente, empolgante e contagiante. O texto diz que os discípulos, mesmo sendo proibidos, perseguidos, e a continuidade do texto aqui no versículo 20 é que eles são, mais uma vez, desafiados ou provocados a não falar mais de Cristo. Eles tinham sido presos, o Senhor vai lá e os liberta com seu poder, abre as celas, e eles continuam anunciando. E os líderes religiosos então de novo se reúnem para que eles se calassem, e ao final do capítulo 5, eles vão dizer que eles se sentem alegres por poder sofrer por causa de Cristo, mas mais do que isso, o texto diz que eles não perdiam um instante sequer. Eles continuavam anunciando o socorro e o amor de Jesus, através de palavras e de atitudes. Eles percebiam que as pessoas tinham necessidade, e elas eram cuidadas, amadas e ensinadas a andar com o Senhor. Aquelas pessoas que experimentavam isso nas suas vidas, elas diziam: nós queremos fazer isso que vocês estão fazendo. E por isso que se multiplicavam números dos discípulos. Se você já foi usado por Deus em algum momento para socorrer alguém, você sabe do que eu estou falando. Pouca coisa na vida nos traz maior satisfação do que perceber de que você pôde ajudar alguém na sua dificuldade. A pessoa é abençoada, mas você é abençoado também, porque aquilo lhe traz um sentimento de que vale a pena e de que Deus pode te usar. E se Deus já nos usou para socorrer pessoas em situações pontuais, a maior ajuda que eu e você que conhecemos a Jesus e que somos seus discípulos podemos dar para alguém, vai para além dessa vida. Se agora nós socorremos materialmente, socorremos emocionalmente, se eu e você pudermos ser usados para que pessoas se rendam a Jesus e encontrem em Jesus a salvação, nós estamos trazendo socorro para essas pessoas que vai para toda a eternidade. Que nós estejamos entendendo que isso é urgente, estejamos empolgados em ganhar pessoas e ajudar com que pessoas se tornem discípulos de Jesus, e que isso contagie a todos que estão ao nosso redor. E eu encerro dizendo que quem conhece a Jesus sabe que não é possível conhecê-lo
sem se importar com aqueles que sofrem. Eu repito, quem conhece a Jesus e é seu discípulo, não é possível conhecer Jesus e não se importar com aqueles que sofrem. Também não é possível achar que a fé é somente uma questão de foro íntimo, pessoal, e que não deve ser repartido com as outras pessoas a razão da sua fé e da sua esperança. Não acredite nisso. Eu não estou dizendo que você deva sair por aí discutindo religião. As pessoas dizem que religião não se discute. Não, eu estou falando de que se você conhece Jesus e não repartir isso com os outros, você está deixando de passar para os outros o maior presente que você já recebeu na vida. Se você é discípulo de Jesus, a tua vida agora é de Jesus e é Jesus. Então não tem como você ficar guardando isso para você. Você diz, é urgente que eu fale para os outros. E você se envolve com isso, repartindo a tua fé por onde você andar. E em terceiro lugar, não é possível conhecer a Jesus e viver a tua fé sozinho. Porque nós precisamos dos outros e os outros precisam de nós. Por isso os discípulos viveram nessa comunhão, porque eles precisavam uns dos outros. Eu e você precisamos uns dos outros. E que, impulsionados por essa palavra, pelo testemunho desta igreja, por aquilo que você já tem experimentado da tua vida, que você possa entender que nós fomos socorridos para socorrer. Que o Senhor te use onde você está agora, e com os dons e talentos que Ele tem te dado, com o tempo, recursos que você tem, para ser um abençoador de vidas. Nós somos abençoados para abençoar. Amém. Também lembramos desse momento da família enlutada do senhor Gilmar Martin, que nasceu no dia 28 de julho de 1950, filho de Valdemar Martin e Alma Otilga Martin. Faleceu às 6h30 do dia 21 de abril de 2020, alcançando a idade de 69 anos, 8 meses e 23 dias, deixando enlutada a esposa, 2 filhas, 2 genros e 2 netos. Que a paz e o amor do Senhor Jesus possa estar confortando o coração dessa família e que vocês possam se sentir abraçados por toda essa comunidade que vai estar orando por vocês. Querido Deus, nós queremos colocar diante de Ti, Senhor, a família lutada do Senhor Gilmar, Senhor, que o Teu amor, Senhor, que o Teu consolo, Senhor, possa aquecer o coração deles, Senhor. Que eles possam, Senhor, na Tua verdade da vida eterna, Senhor, ter essa certeza, Senhor. Cuida e guarda dessa família, Senhor. Também colocamos, assim, outras famílias enlutadas que perderam seus entes queridos, Senhor, seja como vítima desse vírus, Senhor, já são milhares, que o Senhor possa estar confortando, Senhor, trazendo a paz, Senhor, que no momento desse só Tu pode trazer, Deus amado. Conforta esses corações, Senhor. Também colocamos diante de Ti, nesse momento, Senhor, toda a comunidade médica, enfermeiros, técnicos, Senhor, que estão à frente dessa luta, Senhor. Mas também reconhecemos, Senhor, o Teu amor e o Teu cuidado para conosco. Obrigada, Senhor, porque Tu tens cuidado da nossa cidade, Senhor, porque até aqui Tu tens cuidado de nós. Nós Te louvamos, Senhor, nós Te agradecemos por isso, Senhor. E Te clamamos, dá, Senhor, dá a Tua paz, Senhor, para que a gente possa, Senhor, continuar até que isso tudo passe, Senhor, conforme a Tua santa e perfeita vontade. Em nome de Jesus é que eu oro. Ainda gostaria de encerrar com a palavra que está em João 14, 27, onde Jesus nos diz: deixo-lhes a paz, a minha paz eu lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se turbe o seu coração, nem tenham medo. Que a gente possa ir na paz do Senhor. Também gostaria de estar motivando os irmãos, se nós olharmos ainda no capítulo 14 de João, um pouquinho antes dessa palavra, no versículo 15, a gente vai ver que Jesus nos promete o seu Espírito Santo. E no próximo domingo, 31, nós estaremos celebrando o culto de Pentecostes,
quando isso se cumpre. Então, eu queria estar motivando os irmãos no próximo culto, domingo que vem, a estarmos nas nossas casas celebrando a ceia do Senhor. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde e que possamos, ainda que em meio à tribulação, ter a sua paz. Amém. Que a estrada se abra à tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face e a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus te envolva em seu amor e a paz, lhe encharque o coração e até nos vermos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. Que as gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as